Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir hoje o que é que nos diz nesse dia 5, quinta-feira, a palavra do nosso Senhor. E mais uma vez vamos fazer aquele link que a gente tínhamos combinado. E nesse mês aí de eleição, fazemos esse link com a política. Eu sempre gosto de fazer questão de falar, tendo visto que alguns podem ouvir uns episódios e outros não. E falo com propriedade, tendo visto que já exerci mandato público, fui o vereador mais votado da minha cidade, já disputei eleição para prefeito, passei aí entre 14 e 15 anos, desde os meus 14 anos de idade, na vida pública. Hoje não sou candidato a nada, mas me sinto na responsabilidade de, como cristão, fazermos essa interpretação da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo para os dias de hoje, no que se diz respeito também à política, nesse momento que nós passamos. Peço ao nosso Senhor que possa iluminar o nosso entendimento e as nossas ações. E assim nos fala, segundo São Lucas, o Evangelho de hoje. Quando acabou de falar, disse a Simão, Jesus disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram, apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinais para que os outros viessem com outras barcas para buscar e ajudá-los. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta de mim que eu sou pecador. Jesus, porém, disse: Simão, não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para as margens, deixaram tudo e seguiram Jesus. Olhe, nossa primeira reflexão sobre essa mensagem é que Jesus sempre nos chama para perto dele, ou seja, mais uma vez, o básico do entendimento nessas eleições, do meu ponto de vista, é nós percebermos quem tem esse vínculo espiritual. Eu já falei, nós temos 3 corpos: corpo físico, corpo espiritual e corpo mental. Os 3 precisam ser alimentados, os 3 precisam ser guiados. E cada um de nós somos responsáveis por isso. Dessa forma, buscarmos fazer com que nossa direção de nossa vida e nosso espaço vá em caminho do que nos ensina nosso Senhor Jesus Cristo no seu Evangelho na sua vida, é o primeiro passo para que nós tenhamos, sim, primeiramente, uma gestão eficiente da nossa vida, depois da nossa sociedade e depois, enfim, município, estado, mundo. Mas o mais importante, primeiramente, é voltarmos esses olhos. Olhe, o mundo material é um meio de que a gente pode estar se utilizando para passarmos por esse aperfeiçoamento. Simão Pedro, para ver a grandeza de Jesus Cristo, foi necessário que ele fizesse esse primeiro milagre, que é fazer com que as redes deles ficassem abarrotadas, de forma que eles ficaram surpreendidos. E aí Jesus pegou nessa surpreensão deles e disse: a partir de hoje tu serás pescadores de homens. Na função pública, de certa forma, existe o pescar da sociedade, onde representantes são seguidos. Só que nós precisamos aperfeiçoar nosso sistema. Ele não está respondendo suficientemente à natureza humana. Ele responde muito mais ao aspecto físico, e para isso ainda mal, porque representa alguns e outros não. Tanto é que nós temos muita fome, muito desemprego, muitas faltas de oportunidades para todos. Sabemos que são muitas pessoas, mas também o sistema não colabora para que tenhamos um meio de que todos tenham a possibilidade de buscar as suas oportunidades. E nós só vamos conseguir encontrar esse sistema com os representantes do nosso povo quando nós tivermos direcionamentos nos nossos representantes que, primeiro, compreenda os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, depois
compreenda também que nós temos 3 corpos e os 3 corpos merecem atenção e o envolvimento das políticas públicas direcionadas para ele. O corpo físico, que aí é o trabalho, o alimento do dia a dia. O corpo mental, tanto é que está aí meio mundo de gente morrendo de suicidada, e muitos no caminho de depressões, enfim, diz que é o mal do século, né? Ou seja, precisamos de efetividade nessas políticas públicas do que se refere a isso. E um corpo espiritual. Não tem mais que deixar só as igrejas cuidam desse ambiente. Não, é função de todos nós desenvolvermos o livre-arbítrio e com ele a solidariedade e com ele a prática da justiça. A justiça que se responde no livre-arbítrio, ou seja, logo minhas ações não podem atingir negativamente a terceiros. E assim nós precisamos ter essa mentalidade. Aí a pergunta que nós fazemos é o seguinte: quem dos que se candidatam está próximo dessas possibilidades, dessa mentalidade? Eu vou dizer a vocês com certeza por conhecer o sistema, uma porcentagem de 1 ou 2%, não é mais que isso não. Então nós temos um problema de candidatos a um sistema que está doente. E por que nós temos esse problema? Porque a sociedade precisa fazer sua parte para que pessoas que tenham essa mentalidade de aperfeiçoamento do sistema possam se motivar a disputar as eleições. Veja, eu não disputei as eleições esse ano, até ainda deu vontade de disputar, mas primeiro a oposição não soube se unir, que é muita raiva, muito ódio, uma mudança a qualquer custo, isso dificulta. A situação com o meu mundo de dinheiro, poder, corrupção, enfim, o que é que me cabia nesse meio aí? Gastar tempo, dinheiro, recursos e energia, porque se gasta movimentação para propaganda política, despesas para deslocamento. Um litro de combustível está aí, está a R$6. Uma carreata de um prefeito para mobilizar o município, ainda que a população precise, porque no interior nem todo mundo tem acesso à internet ou consciência necessária. Às vezes as pessoas querem ver, não é, a força de articulação do povo. Para se fazer uma força de articulação em uma caminhada só, bem feita, vai-se embora aí 100 e poucos mil reais. E aí? Em uma só. Esse dinheiro, se não vier de forma ilícita, para vir de forma lícita, é um baque muito grande no orçamento de qualquer um para uma caminhada só. Ou seja, a sociedade também não está ainda no ponto de termos representações desse tipo. Por isso que nós devemos primeiro pedir a Deus sabedoria e depois olhar como nós nos colocamos, porque a culpa não é só dos corruptos que estão na política. Nós, eleitores, temos que saber também como e quem nós estamos votando para nos apresentar. Porque, veja, são esses que vão ser eleitos agora que vão ganhar as maiores possibilidades dos deputados daqui a 2 anos para poder se elegerem, ou seja, a cara dos políticos de hoje serão a cara dos deputados que vão para Brasília amanhã. E aí a gente vê, se entrar agora só as corrupções, como que vai ficar a nossa cara daqui a 2 anos? E como que o sistema vai se retroalimentando? Vai ficar sempre deficiente. Mas eu sozinho não posso fazer a mudança. A primeira mudança é essa, é ter consciência. Depois é nós aceitarmos que nesse mundo de aperfeiçoamento e de livre-arbítrio, todo mundo tem a liberdade para fazer como bem entende e arcar com essas consequências positivas ou negativas. No entanto, nós não podemos deixar de dar nossos alertas e pedir a Deus que possa tocar no coração de cada um para ir esclarecendo cada vez mais, né? E dessa forma irmos aperfeiçoando o sistema. O que eu diria? Se não encontra representante nenhum que possa satisfazer os seus anseios de alguém com capacidade para realmente chegar lá e dizer: esse me representa, justifique seu voto. Acho que o sistema está precisando de um movimento de anulação, para que ele possa perceber que está errado e possa se aperfeiçoar, dando verdadeiramente oportunidades e combatendo os principais erros, que é a mantência dessa corrupção no sistema. Olhe, quando há os processos por corrupção que são grandiosos, o sistema ele se retroalimenta, a justiça é modificada para suprir aquela lacuna e logo
a justiça perde a sustentabilidade jurídica, perde o que se chama no meio jurídico, né, o que nós chamamos, acontece o que nós chamamos de ativismo judicial e em consequência acontece também a insegurança jurídica, porque a lei se molda ao sistema. O Estado vai se retroalimentando da forma que bem quer. Claro que ele não chega à ousadia de ficar descaradamente desproporcional, inseguro juridicamente, mas ele vai ao extremo de se manter no poder e destruir as possibilidades daqueles que querem o aperfeiçoamento. Portanto, não é uma causa de um só, mas devemos fazer a nossa parte e saber que o aperfeiçoamento e o livre-arbítrio é de todo, então logo pode ser que os outros não pensem igual, mas se nós pensamos, nós temos que falar. Ou seja, se encontra pessoas que possam lhes representar, que você se sinta bem em votar, em saber que aquela pessoa, onde quer que ela esteja, vai estar lhe representando, você vai estar bem com isso, vote. Mas se você não se vê representado, se você só vê se retroalimentando o sistema, não vote. Não vote para prejudicar mais. Se você não vê que as pessoas que lhe procuraram, lhe pedindo voto, não têm capacidade de lhe representar, de fazer com que a sociedade possa ter a melhoria que você espera. Se você não está satisfeito com os candidatos, então o que eu aconselho é justifique o voto. Vá na urna, justifique o voto e ponto. Não compartilhe da corrupção que você mesmo não acredita. E mais uma vez digo, se você acredita, se você acha que alguém que lhe procurou merece uma oportunidade de fazer diferente, vá lá e vote. Porque é só dessa forma que a gente vai fazer nessa peneira no sistema, viu? Termos consciência, a partir da nossa consciência sabemos o que estamos fazendo. Que Deus abençoe todos nós, sigamos em paz e que nosso Senhor Jesus Cristo, assim como fez com que milhares de peixes chegassem na rede de Pedro, faça com que também na nossa vida conseguimos fazer com que milhares de pessoas possam nos apresentar bem, sendo eleitas, e aquelas que não merecer recebam a justificação como forma de protesto ao sistema. E dessa forma, aos pouquinhos nós vamos conseguir sim aperfeiçoá-lo. A vida é um constante aperfeiçoamento. A política também é assim, a sociedade também é assim. Então, sem raiva nenhuma, sem ódio nenhum no coração, vamos fazer a nossa parte, que todos vamos ganhar. Já ganhamos e temos fé em Deus. Amém.